Meu nome é Thiago e esse é meu 106. Na verdade, eu tive já 3 106. A paixão começou no passado, quando eu fazia faculdade, ainda precisava de um carro econômico. E o 106 era um carro que se encaixava, eu comprei um 4 portas e acabei gostando muito do carro. Depois disso tive que vender ele e tudo mais. E sempre quis comprar outro. Comprei um outro numa época que eu estava apertado de novo, precisava de um carro econômico. E comprei um 2 portas. Já veio um pouco rebaixado, era um preto. E aí começamos a pesquisar a swap de motor desse carro. E na época tinham poucos carros 106 aqui no Brasil com motor trocado, com swap feito. E aí a gente tinha um grupo que chamava 106BR. E o pessoal postava algumas informações. Eu tinha um amigo lá, o Stefano, que me ajudou a fazer umas pesquisas aí. E a gente comprou um motor 1.6 8 válvulas do 206, que era um motor plug and play. E aí começamos a quebrar a cabeça para poder instalar esse motor. Foram várias madrugadas viradas e para conseguir conectar o chicote de injeção do 206 no 106 e fazer o carro funcionar. Então foi muito trabalho e a gente conseguiu fazer esse carro funcionar. E o carro ficou redondo e aí começamos a mexer nele. Pus teto, pus banco e roda, fiz suspensão e logo depois a gente comprou uma turbina para ele, turbinamos o carro. E andei com esse carro aí por volta de uns 15 mil quilômetros turbo. Era o meu carro do dia a dia, inclusive, trabalhava viajando com ele. Mas o meu sonho sempre foi ter um 106 GTI, que não tem no Brasil. É um carro que tem na Europa. E a cor que eu sempre adorei é uma cor que chamava Blaze Yellow, que era até a cor do lançamento do GTI, uma propaganda que tinha desse carro. E o carro no Brasil que mais se aproximava desse modelo é o Quicksilver, porque ele tinha os para-choques, os body kits e tudo mais. Então eu sempre estava procurando esses carros, mas quando eu achava era muito caro. É um modelo de carro, uma versão que não vieram muitos para o Brasil. E aí montei esse carro, fui andando. Um dia eu estava em São José do Rio Preto, a trabalho, e estava pesquisando no Mercado Livre à noite e achei um vendendo lá no Rio de Janeiro. E o preço era bom, o cara estava pedindo um preço bom. Liguei pro cara, o cara me deu um desconto, falou que o carro aguentava vir andando para São Paulo. E aí liguei pro Stefano, que era meu amigo, e tinha um cara que queria colocar um motor 1.6, um outro 106 branco, que até hoje a gente tem contato. Então, na hora já liguei para um, vendi a mecânica para um, vendi a carroceria pro Stefano, catei um avião lá de Rio Preto, pedi folga no dia seguinte, fui buscar o carro. Aí cheguei lá, o carro não tava aquelas mil maravilhas, mas o carro era bom. O cara falou, ó, vaza muito óleo, você tem que ir colocando óleo no caminho, troquei o óleo e segui viagem para São Paulo, acertamos as contas e o carro funcionava até o ar-condicionado, veio com o ar funcionando o caminho todo. Consegui chegar em São Paulo sem parar nenhuma vez, chegou em São Paulo quase sem óleo, mas chegou. Impressionantemente econômico, né, como é o do 106, o carro vem fazendo a média de quase 18 por litro, com o ar 90% ligado no tempo. Então era uma coisa muito boa e como eu já tinha vendido aquele carro em partes, né, a carroceria para um, motor para outro, eu tinha comprado o carro, não tinha dinheiro para fazer um swap e continuei usando ele do jeito que estava no dia a dia. Então fui pesquisando, o motor que melhor se encaixava, que era um swap que o pessoal já estava fazendo nessa época de 2012 aí, era um 1.6 16. Mas esse motor tinha um problema que tinha que usar com injeção programável. Era um motor que usava um sistema de multiplex e não conseguia adaptar ele, ou era muito complicado fazer, né? E aí fui pesquisando, e um dia no clube do Peugeot eu vi um cara que tinha comprado todas as peças para montar um 206. E esse cara desistiu do projeto, então ele tinha bloco, tinha pistão forjado, tinha biela, tinha anel NPR, tinha vira com tratamento, cabeçote feito, comando, ou seja, ele tinha tudo que eu precisava, que eu queria para montar meu carro, mas o preço era muito caro, né? Então, o cara tinha uma mecânica dessa nova na caixa, bloco com nota, e era muito caro para poder fazer esse swap aí. E aí, depois de muita conversa, muitos meses conversando, dei uns cheques lá pro cara e fui buscar na chácara do cara em Brotas essa mecânica. O cara morava em Americana.
Então ele desistiu do projeto de Peugeot e ele estava montando uma Audi Turbo. Então trouxe essa mecânica e ficou um ano parado. E aí um dia tava na Avenida Aricanduva, encostei atrás de um cara lá e amassou o capô e tudo mais. E aí encostei o carro de vez, até que liberou uma verbinha aí no final do ano, encostei numa funilaria lá perto de casa. E o combinado com o cara era, ele desmontava o carro inteirinho, 100% do carro, e me entregava o carro só a carcaça pintada andando. E eu ia fazer a montagem eu mesmo, eu queria fazer todos os detalhes do carro. Então esse cara me enrolou aí por quase um ano, o carro ficou parado lá, mas quando o cara tirou toda a tinta do carro, a gente viu as partes do carro que tinha um pouco de massa, paralama, capô, a tampa traseira, comprei tudo novo, a gente colocou e o resultado ficou bom. A pintura do carro ficou muito boa e a gente levou pra casa na corda, o carro não, só tinha suspensão e roda. E aí então o carro ficou mais 6 meses parado. Aí eu tirei férias, eu não lembro agora o ano, se foi 2015 ou 2014. E tem um amigo meu, alguns amigos que gostam muito de carro lá em Bragança. E tinha um amigo que falou, cara, tira férias em janeiro, eu tô tranquilo aqui em casa, traz o carro pra cá num guincho, e a gente passa as férias aqui montando. Eu fiz isso, contratei um guincho, levei o carro pra Bragança, as peças tudo no porta-mala do meu carro, fui pra lá. Então foi uma montagem que a gente passou o mês inteirinho montando aí. E assim, foi um mês, mas a gente tava conversando, muita gente lá, tomava cerveja, então foi um negócio bem bacana que a gente fez. Montamos lá o carro, então a gente já montou a turbina, já montamos a turbina, eu usei a mesma do anterior, que é uma Garrett 4248, já tinha rodado 15 mil quilômetros. Eu falei, meu, vou colocar ela, se der problema, não tinha folga. E aí fizemos a montagem do motor, câmbio, turbina. Comecei a montar o interior, mas acabei me irritando porque eu não consegui encaixar algumas peças, deixei desmontado. Então tem um cara que a gente conhece que mora no Riacho Grande, aqui perto de São Bernardo, que o cara é campeão de fazer solda. Ele faz uns trabalhos impressionantes de solda, faz o escape. E aí eu coloquei o carro no guincho e mandei o carro pro Riacho Grande fazer o trabalho. Lá o cara fez parte de pressurização, e adaptou o radiador do 306, reservatório de água do Tempra, adaptou o compressor do ar-condicionado do Clio, então ele teve que criar um suporte para isso. Esse cara fez para mim um radiador de óleo, fez todo o escape sem emenda, que eu não queria um carro barulhento, eu queria um carro que eu tivesse na estrada e só conseguisse ouvir o barulho da turbina enchendo, mais nada. Então meu tesão é isso. E aí esse cara ficou lá parado por mais uns 7 meses, porque ele tem muito serviço, e aí andou o projeto, o carro ficou bom. E então comecei a estudar a parte de injeção eletrônica, porque a montagem do motor eu fiz, mas parte eletrônica assim, de injeção não manjo nada. Então já estava quase certo que eu ia colocar uma Pandu no carro. E aí quase comprado, um amigo meu me falou de um cara que fazia injeção programável. Ele criou uma injeção lá em parte de Interlagos, chama Full Box. E aí fui lá, conversei, gostei do projeto do cara, acertamos um preço, enchi o carro para lá. E esse cara fez a parte de injeção para mim, revisou a parte elétrica, colocou parte de bico, mediu quanto que eu ia precisar de bico. Esse carro anda com 6 bicos de torque. Ele colocou uma bomba da Dynamics, toda a parte de combustível, de linha de combustível é feita de Aerokeep, que no outro 106 eu tinha muito problema de vazamento de combustível, estourar mangueira. É impressionante. E o curioso é que o dia que ele foi dar partida nesse carro, começou a vazar muito óleo pelo cabeçote. E aí, nessa de conversar e tomar cerveja na hora de estar montando o motor, a gente acabou montando no cabeçote errado. O cara precisou abrir ali rapidinho, abriu, consertou. E ficou tudo certo o motor, e o cara pôs o carro para funcionar. Então dali ele montou algumas peças do interior, mas devido ao carro ter de um lado para o outro, peça para cá, peça para lá, algumas peças do interior até hoje estou buscando para tentar completar o carro por dentro, porque eu perdi muitas peças dele, né? Então tem bastante detalhe para fazer ainda no carro. Então o carro saiu de lá, câmbio original 1.0 e uma embreagem de cerâmica que o cara montou para mim na oficina lá. Então eu tirei o carro de lá e fui fazer um track day em Tuiuti, no Aras Tuiuti. Assim, a minha ideia de lá era testar se o carro estava acertado com a parte de injeção, porque o freio era o mesmo freio de 6 anos atrás, 5 anos atrás, do 1.0, sólido, as pastilhas meia-vida, os discos meio enferrujados. Suspensão era a mesma de 6 anos atrás, a original do carro com mola cortada. Aí conversei com o pessoal da organização do evento e falei, gente, eu vou, mas não vou abusar muito. A minha ideia é pegar algumas retas e fazer um teste e ver se o carro vai bem. Aí logo na primeira volta já quebrou o correia do alternador já.
parei o carro, tava um pessoal lá do grupo de PSA nosso lá, o pessoal falou, meu, vai andando, a gente troca as baterias que a gente dá um jeito. E o carro rodou as 4 horas com o pé no fundo lá. E chegou até um sítio que eu tenho próximo ali. E o carro quebrou na porta do sítio. Mas a embreagem o cara colocou, patinava o tempo inteiro. Foi uma experiência muito ruim. Então o carro ficou lá no meu sítio mais quase um ano. Até eu ter vontade de conseguir trocar o câmbio. Mandei a Displatec fazer um platô, disco, tudo dimensionado. E a gente fez um novo acerto do carro. Ele andava com 0,4 quando acertou lá em Interlagos. Hoje o carro está andando com 0,8, 0,9. Não faço ideia de quantos cavalos deve estar vindo hoje, mas quando acertamos lá atrás ele estava com mais ou menos, eu não lembro o número agora exato, porque faz muito tempo, mas eu acho que ele estava 180 cavalos na roda. Hoje deve estar beirando uns 200 na roda aí. E o carro ficou muito gostoso de andar. Ele tem um controle de tração no corpo eletrônico da borboleta, então isso ajuda muito a ele não ficar distracionando. E você sente gostoso que o carro passa a potência muito boa pro chão. Ele anda com uma suspensão feita na Fênix. É uma suspensão que talvez para quem gosta de carro bem baixo ficou muito boa, mas para a pista não ficou tão legal porque dá muito fim de curva de amortecedor, então é uma suspensão que eu vou ter que tirar e fazer uma nova, não me agrada em nem um pouco. O estilo de suspensão para a pista eu errei. E aí essa semana agora coloquei pinça, disco, pastilha do 308, que é 283mm, acho que agora vai dar uma segurada melhor na pista. E agora falta os detalhes do GTI, já importei os adesivos, o aerofólio já está para colocar, pintado. E vamos montar todos os adesivos do 106 GTI, que era meu sonho de ter um carro desse lá fora. Colocar o teto solar que lá fora tem. E deve vir próximo aí os bancos concha para a gente finalizar o projeto. E mais pra frente, como Stage 2 aí, talvez trocar a caixa de câmbio aí, a parte de transmissão, porque como eu ando com o câmbio 1.0, a chance desse câmbio quebrar é muito grande. Apesar de que no outro 106 era 1.6 turbo, andava com pouca pressão, mas eu andei 15 mil quilômetros, fiz arrancada, nunca tive problema de quebra de câmbio, como muitos aí no grupo tem, mas é bom sempre trocar, sempre ter um carro um pouco mais confiável, né? Pior história desse carro, cara, foi essa vez que eu bati, mas história ruim com o carro mesmo. Tem esse dia do track day, ele veio pro sítio, mas ele não ficou parado. Eu tentei trazer esse carro para São Paulo. Esse carro ficou quebrando umas 4, 5 vezes no caminho e por fim parou na marginal, não andava mais e eu acabei perdendo um dia de trabalho. Foi complicado, mas história ruim com o carro de quebrar assim, não tem. Tem bastante história dele. Mas o que me marcava mais a história do carro, desde o preto, era tá sempre reunindo todo mundo para fazer isso. Era a graça do negócio. Era a gente reunir todo mundo, colocar todo mundo junto para ir desenvolvendo. O preto, o 106 preto, quando a gente começou a montar, e esse também a gente chegou a reunir muita gente na casa de um amigo em Diadema lá para poder fazer a alteração dos carros. É o preto mais, esse aqui menos. Esse eu fui trabalhando mais. Você vê, a gente foi para Bragança, uniu, então foram histórias muito boas de estar com os amigos juntos. Agora, história marcante do carro, assim, de acontecer alguma coisa, eu não me lembro nada fora do comum, assim. Fora às vezes você tá na estrada aí, você consegue andar na frente de carros 2.0 turbo aí. Claro que até o limite do câmbio que corta a 190, mas no tiro você consegue estar sempre andando forte. Teve uma vez que eu tava indo pro sítio, na Fernão Dias, e aí a gente passei o pedágio, na saída do pedágio veio o cara com uma Audi 2.0 turbo. Aí o cara deu farol, eu abri, entrei do lado, dei fundo no carro e abri o espaço bom dele, ele conseguiu me buscar só depois que o meu câmbio cortou numa subida de serra que tem ali perto do graal. Aí logo depois encostei no graal e aí o cara da Audi parou também, né? Tava ele, esposa e tal. Aí esse cara desceu do carro dele, que é um carro que vale muito mais que o meu. E cara, deixa eu dar uma olhada no seu carro, eu achei muito interessante, que motor que é? Eu falei, cara, é 1.0. Ele, não é 1.0 nem ferrando e tal. Abri o motor, então você vê que o carro turbo e o carro fuçado, você acaba andando na rua aí, sempre conseguindo fazer amizade com as pessoas à sua volta aí. Então tem pessoas que tem carros que são bem superiores aí em tecnologia, em custo, em preço. O pessoal até fica curioso para saber o que tem no carro, né? Não porque
Até porque se for vender esse carro hoje, você não recupera nem perto aquilo que você já investiu no carro, porque quando você começa a montar um projeto, você faz um orçamento, fala, cara, eu vou comprar esse carro aqui, vou gastar no máximo uns 10 pau, vou fazer ele. E aí você gasta 3 aqui, aí parece uma coisa de 2 e outra de 5 e aí não vem. Então chegou no metade do meu projeto lá em 2014, 2015, que o carro tava todo capenga, já tinha enfiado rios de dinheiro, e aí você fica naquilo, cara, vale a pena completar o projeto, se eu for vender o carro agora, eu vou vender o carro pelo que ele não vale. Então decidi falar, o carro que me satisfaz, que me dá muito gosto, eu vou montando o projeto devagarzinho, esse carro eu não pretendo vender, até porque você não recupera nada perto do que você gastou. Apesar de todos os comentários dos meus amigos de que a Peugeot só quebra, o teu carro anda só quando é em cima do guincho e por aí vai, né? Por que você não pegou esse dinheiro que você gastou nele e montou no seu GTS? Você teria um carro muito mais cavalos com metade do investimento e por aí vai as brincadeiras, né? E todo mundo que está à minha volta apelida o carro de cheddar. Todo mundo chama, fala que o carro parece um cheddar. Cara, hoje em dia, quem quer montar um 106 ou um carro francês, porque todo mundo sabe que o GTS, você vai lá na farmácia, lá compra um kit de padaria, põe nele e você tira 250 cavalos dele andando com 1,2 kg, 1,3 kg. E é um investimento de 5, 6 pau aí, 7 se você colocar uma injeção programável, já fica um carro gostoso de andar. Então você tem muito benchmark, muita gente que faz, muita gente que trabalha com isso, que vai te cobrar um preço barato. Aí quando você parte para um francês, se você compra um carro francês, como Peugeot, você leva no mecânico, a chance de um cara que, se você não entende nada de carro, te enrolar, falando que Peugeot, velho, tudo é caro, toda peça é caro, mas quando você começa a entender um pouco mais do assunto, pesquisar, você começa a ver que não é tão mais caro as peças, você começa a ver que o cara tá querendo levar algum tipo de vantagem aí, que não são todos, mas infelizmente nós temos alguns mecânicos assim hoje em dia. E aí hoje você tem muito mais informação, então quem quer começar um projeto, primeiro ponto, antes de parar o carro e desmontar ele, investiga, vê qual motor que dá certo, vê quais são as opções de motor, pesquisa o custo, vê qual motor você consegue usar a injeção original, qual você vai ter que adaptar programável, dá uma olhada, ver se a parte elétrica do seu carro tá boa. Primeira coisa, eu fiz o inverso, eu montei a funilaria, fiz o motor, fiz injeção, pus o carro com muita potência, mas não tinha chão, não tinha suspensão, não tinha freio, não tinha nada, o carro na cadeira elétrica. Então se você tiver paciência, faça primeiro o chão, investe um pouco em freio, investe um pouco na sua segurança, depois você pesquisa um motor que fica legal, não precisa montar um canhão, faz um swap para o motor 1.6, 1.6, 16, não precisa turbinar de primeiro momento, que é um investimento mais caro, anda com ele aspirado, já vai ficar um carro muito gostoso, tem muita gente que tem 106 e anda com 1.6 ou 1.6, 16 aspirado, e é um carro muito gostoso de andar. E aí junta mais um dinheiro e depois você monta o turbo, porque na hora que você colocar o turbo, se for um miolo original, você não vai poder andar com tanta pressão, você vai ter que regular um carro com uma pressão menor. Se for motor forjado, se você quiser andar com muita pressão, independente do que você fizer, o carro não tem tanto chão assim para aguentar, você não consegue passar isso pro chão. Então o 106 assim, é um carro que você consegue hoje em dia pesquisar projetos que você vai gastar 10, 15 mil e vai ter um carrinho muito legal na mão. A gente que é da primeira geração, começou a montar os carros quando não tinha nada de informação, a gente acabou jogando muito dinheiro fora porque não tinha informação. Quem tem informação hoje consegue montar um projeto muito legal com um custo muito menor. Bom, esse é o projeto do 106 GTI, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tenham aí, pode entrar em contato através dos grupos da PSA, eu ajudo o pessoal que quer fazer swap, tem bastante informação, tem bastante coisa em casa que pode ajudar todo mundo aí. Obrigado.